Gente, eu não ia gravar dois vídeos seguidos de duas séries diferentes, mas a minha decepção na semana passada foi tão grande com Round Six que me deu até medo de assistir a primeira parte da segunda temporada que saiu esses dias de Sandman. Mas quando eu assisti, eu fiquei muito feliz, e não só pelo resultado da série em si, mas pelas construções daquelas personagens divinas. E não só divina pela construção, mas também porque são deuses, não são deuses, né? São entidades, são ideias, na verdade. E é sobre isso que eu quero conversar contigo. Como é muito interessante a ideia de que uma ideia pode ser uma personagem. E como é que a gente pode traduzir isso? Como é que a gente pode interpretar uma ideia, né? E hoje eu quero falar 7 lições diferentes, 7 perspectivas diferentes de construção de personagem, baseado nos 7 perpétuos, que são esses irmãos ideais de Sandman, ok? Então, eu quero passar por cada um falando um pouquinho, não só sobre a personagem, mas uma lição que a gente pode tirar da construção dessa personagem para que você possa aprender e aplicar, tanto se quiser fazer algo baseado em Sandman, mas também em outras personagens que você vai construir, certo? E é isso, para quem não me conhece, eu sou Matheus Noronha, ou Matheus o Mentor, mentor artístico, diretor teatral, idealizador do Teatro Identidade. E vamos logo começar, que hoje eu tô bem animado para falar sobre coisa boa. A ordem que eu vou assumir aqui é a ordem do mais velho até a mais nova, tá? A ordem de nascimento deles, porque são todos irmãos, filhos, em resumo, do tempo com a noite. E o mais velho de todos é o Destino. O primeiro que surgiu foi o Destino. E ele é um escravo do livro dele, o livro do Destino, né? Um livro que mostra tudo o que vai acontecer. Inclusive, ele até fala, né, que ele não deseja, ele não quer, ele sabe o que vai acontecer. E ele tinha tudo para ser completamente apático, frio. Inclusive, nas HQs, ele é cego, ele só consegue ler as coisas do livro, que só e apenas ele consegue ler aquele livro. E é muito interessante que eu não sei se a HQ também é dessa forma, mas a série, em tal ponto, mostra ele, ainda assim, sendo extremamente sóbrio, com uma figura completa de autoridade, mas que você ainda vê a dor de não poder ajudar, em alguns momentos, os seus irmãos. Porque ele não pode alterar, ele só age se o próprio livro mandar ele agir. Então, quando o sonho e a delírio, os dois querem ir atrás do seu irmão, isso são spoilers muito leves, tá? Vou tentar dessa vez não falar sobre nenhum grande spoiler da série. Eles vão com muita vontade, eles querem alterar, na verdade, o destino ou criar um novo caminho. E é muito interessante que o destino ele se atém a não falar nada. E se ele fala, é completamente em código, porque ele não pode mudar o que está escrito ali. Mas você vê que ele não está bem com isso. Você vê que ele sofre também com isso. E essa nova camada é uma camada muito interessante na própria atuação, né? O ator ainda assim tem que mostrar uma camada de humanidade e conexão dos irmãos. Então, já que é uma personagem que não pode se mover muito fisicamente, que está atrelado ao livro, está inclusive acorrentado a esse livro, e tem uma voz completamente sóbria, uma figura completamente sóbria, no máximo a gente vai ver a preocupação no rosto e no olhar. E essas duas facetas, né, essas duas formas de expressar, estão muito presentes no Destino. Mas de todos, eu acho que é o mais sóbrio. Seria aquele que você teria as menores expressões, mas também as menores vontades de ter que se expressar de forma grande, porque é uma personagem que não pede isso, diferentemente de outras. Mas vamos lá. Em seguida, nós temos a minha, a sua e a favorita de todos, que é a morte. E em inglês é Death. Todos os 7 perpétuos têm nomes começados com a letra D, né? Mas em português, infelizmente, não deu para adaptar isso. Então é a morte. Poderia ser Dona Morte, mas aí tem questões também com Maurício de Souza. Enfim. E é muito interessante que ela é dita a mais forte de todos eles, né? É a segunda mais velha, perdendo só para o destino. Mas ela é mais forte porque ela é responsável pelo nascimento e pela morte de todos os seres existentes na face do universo. Eu ia falar na face da Terra, mas é do universo, da existência.
das coisas, né? Então, até o último ser morrer, ela ainda estará lá. Só depois que todos morrerem é que ela pode cumprir e finalizar o seu papel, né? Fechando a porta da sala e saindo dessa sala também. Dito isto, é muito interessante que a morte a gente tem uma imagem muito pesada e muito obscura com toda aquela capa, túnica preta, a foice e uma coisa completamente amedrontadora, né? E quando a gente vai ver, ela é a personagem mais amigável, mais carinhosa, mais compreensiva que tem, sempre aconselhando os outros, principalmente o Sonho, né, que é o protagonista da história. E é muito interessante porque não só faz sentido ela ser a mais sábia para poder aconselhar os outros, já que ela acompanha a vida e a morte de todos os seres do universo, que é diferente do destino, na minha opinião, porque o destino, ele acompanha todos, mas ele não interage com as pessoas, ele não se conecta, ele apenas lê o livro. Então, ele não tem a troca de conhecimento que a morte tem com todos os seres, na verdade, né? Já que ela, ao levar as pessoas dessa vida, ela conversa com cada um, ela entende a vida de cada um, ela acompanha cada ser como uma presença onisciente, né? E essa contradição é algo muito interessante de ver, porque assim, todas as personagens delas são contraditórias nessa história, e é isso que é tão rico e me anima tanto. O destino, ele tá aprisionado. O outro lado do destino também poderia ser a liberdade, saber que existem vários caminhos, mas o próprio destino ele se aprisiona em um caminho só que está sendo escrito lá para ele. E a gente vai já ver como outra personagem quebra um pouco disso, né? A morte não é só a morte, também é a vida. Então tem os dois lados de uma mesma moeda, né? E uma coisa que eu acho muito interessante de se ater, enquanto eu falei um pouquinho mais da atuação em relação ao destino, aqui eu quero falar sobre a atualização estética que a morte tem. Ela é a que dispensa as formalidades, que se veste de forma mais casual e sempre contemporânea ao seu tempo. E isso é muito interessante porque você percebe que ela está se atualizando porque ela acompanha o tempo em que vive e ela está em completa conexão também com o mundo terreno, com a Terra, né? E isso é muito interessante porque mostra um conhecimento profundo da personagem e também em outros aspectos, não só da atuação, mas saber que dramaturgia é tudo que conta a história. Então a sua roupa, a sua vestimenta, a sua maquiagem, o seu cabelo, tudo também conta a história. E esse detalhe sobre a morte mostra como é que ela é tão atualizada em relação às pessoas e o que se passa no mundo. E então, esses pequenos detalhes você precisa perceber também, porque nem sempre você vai ter uma equipe que vai te preparar, que vai te vestir. E mesmo assim, em alguns processos mais colaborativos, você pode opinar. Então você tem que entender que tudo conta história. Tudo conta história. Que se você puder opinar em relação a isso, saiba que aquilo precisa ter a ver com a construção da personagem que você está fazendo. Ok? Então também tem muita o que a gente aprender com essa personagem maravilhosa e a atuação também primorosa dessa atriz. E agora nós passamos para o nosso protagonista, porque depois de traçado o destino, depois de traçado o caminho que pode ser seguido, você nasce. E a partir do momento que você nasce, você pode imaginar as possibilidades. E é aqui que nascem os sonhos, né? Então nós temos o sonho, o Dream, o Rei dos Sonhos, o Morfeu, enfim. E esse é um personagem também fascinante. E uma coisa muito interessante sobre essa personagem é que a gente espera que ela seja completamente colorida, que seja um sonho belo e imaginativo, mas a série é bem contraditória. Então o sonho, ele é completamente sombrio, sóbrio e apático, perdendo só para o destino. Então essas contraditoriedades, essas contradições, elas são muito interessantes de ver na construção da personagem. E é muito interessante porque o ator que o faz chegou a perguntar pro autor, né, das HQs, dos livros, que não vale muito a pena citar, falar sobre o Neil, porque ele está sendo acusado de uma série de questões de abuso, então não vou colocar, não vou iluminar esse tópico aqui no vídeo. Mas ele perguntou assim: eu estou construindo essa personagem.
eu tô lendo o livro e tô percebendo quem ela é, mas como é que ela soa? Qual é a voz dessa personagem que eu não consigo ouvir pelos livros, não consigo ter um referencial? E aí a resposta que foi dada a ele foi bem abstrata, mas eu acho que até satisfatória. Ele falou: tem que ser uma voz que ao mesmo tempo seja aquela voz capaz de te colocar para dormir, que te seduz até o sono, mas ao mesmo tempo seja uma voz que é aquela que fica na sua cabeça e que sussurra os seus maiores demônios, os seus pesadelos. E o ator, para mim, foi muito primoroso em descobrir essa voz a partir desses comandos. Porque a voz dele é sempre muito baixa, contida, muito sutil, muito suave, mas por vezes também muito macabra. Então, ele tem uma sutileza, mas uma sutileza que não é completamente doce. Ele é um sutil que ainda é muito, como eu falei, macabro. E aí ele traz na voz essas duas instâncias, essas duas características que juntas fazem o sonho acontecer. Então, essa é uma lição que a gente pode tirar, mas como ele é o protagonista, ele é o que a gente mais viu a atuação, ele é o que a gente mais viu uma trajetória, e é muito interessante como a gente viu a trajetória do sonho, que é o rei do inconsciente, que tem o mundo dos sonhos ali, se tornando consciente de quem ele era. Entende essa contrariedade que ele não era para ser consciente, ele era para ser viver no inconsciente, mas ele é um dos que mais tem conexão com os humanos e a partir disso ele se torna consciente de quem ele é. E esse processo de humanidade que vai acontecendo na segunda temporada é incrível, é lindo, porque o sonho é um personagem que ele não demonstra suas emoções, ele não tem essa conexão com a sua parte emocional. O que mostra como ele está sentindo é o reino dele. Então, quando ele está triste, chove. Quando ele está feliz, é ensolarado. Ou seja, o ator não pode demonstrar muito. O ator tem limitações expressivas ali. Então, quando tem toda a construção que eu considero muito bem feita da primeira parte da segunda temporada, que vai mostrando que ele não é uma boa pessoa e que ele foi cruel, mesmo sem que não tenha percebido, mesmo que tenha sido inconsciente, ele busca a consciência para se tornar mais humano e reparar alguns erros que ele cometeu. Às vezes até de forma impulsiva, às vezes até de forma que você não concorda, mas você vê que essa é a intenção dele. Então, no final, o momento em que ele chora, e eu vou tentar não dar muitos spoilers aqui, claro, mas o momento que ele chora é o momento que você vê, caramba, aconteceu, né? Ele se conectou com a sua parte emocional e se conectou com a sua parte um pouco mais humana, mesmo ele sendo apenas uma ideia. Mesmo ele sendo apenas uma entidade, uma divindade que não precisava dessa parte humana, mas ele precisa, ele quer se conectar. Então é muito interessante tomar essa lição a partir da construção dessa personagem, de que você às vezes vai ter desafios justamente de se expressar e como expressar isso. E diferentemente do que eu falei sobre Round Six, por exemplo, que algumas personagens estavam completamente apáticas, mas elas não precisavam ser completamente apáticas daquela forma. E nem sob pressão extrema, elas mostraram algumas outras facetas da sua atuação. Enquanto o ator que faz o Dream, que faz o sonho, eu acho que ele é extremamente bem sucedido. Porque assim como eu falei de Destino, ele atua muito também com seus olhos. Ele atua muito também com as pequenas variações que ele faz na voz dele, né? Eu falo, ele tem várias variações, mas pequenas, porque no geral são pequenas. Até o final em que ele pode finalmente explodir. E aí você se conecta, porque você vê a verdade, não só porque a história vai mostrando essa construção, mas também porque o ator a faz muito bem, né? Então, primoroso. Mais um personagem incrível de Sandman. E depois nós vamos pro quarto irmão, que é o Destruction, Destruição. E ele é mais uma lição de como você pode trazer ideias ambíguas para a mesma personagem. O Destruição, você esperaria que fosse uma construção completamente forte, viril, o guerreiro mais forte de todos, que destrói tudo que toca. E quando vai ver, na verdade, ele é o irmão que não aguentou o seu trabalho, a sua responsabilidade de destruir as coisas. E ao perceber o sofrimento que causava, desistiu do seu cargo. Juro que isso aqui é um pequeno spoiler que já tem no início da temporada, tá? Depois que você tem um caminho que é traçado
que você nasce, que você imagina, você precisa começar a construir as coisas, certo? Mas ele é o destruição. Tá, mas a destruição tem o outro lado também que é a criação, a transformação das coisas. Então, no momento em que a gente lá atrás começar a fazer as primeiras ferramentas, né, de madeira, pedra, o que quer que seja, eu preciso arrancar isso da natureza para poder transformar isso em algo que me sirva também, né, para poder me defender, por exemplo. Então, destruição também tem o lado da criação. E isso é refletido na personagem, porque ele é visto depois criando. E criando arte. Não quer dizer que ele é muito bom, mas quer dizer que ele está se expressando. Quer dizer que o personagem, que ele é completamente enviesado, que ele poderia estar indo para um lado completamente da destruição por si só, a palavra de forma seca, ele vai lá e constrói algo muito mais complexo. E não só a história traz isso, mas também, mais uma vez, a atuação mostra isso. Você vê que em alguns momentos ele quer se render à destruição, porque é algo natural dele. É algo que é a responsabilidade dele por bilhões e bilhões de anos. Então, quando você traz essa personagem, você tem que entender que essa personagem ela não tá cansada porque ela fez um trabalho durante um ano. É uma entidade que faz isso há bilhões de anos. E por mais que eles sintam o tempo de uma forma diferente e mudem muito mais lentamente, com o próprio sonho, que demora muito para mudar, porque a noção do tempo de deles é diferente, mas não quer dizer que eles não se cansam. Não quer dizer que eles não têm uma parte mais humana, mais emocional. Inclusive, nós humanos ensinamos muito para esses perpétuos, de acordo com o que eles falaram. Então, você vê que ainda tem sim os momentos que ele é destruição, quando ele interage em uma cena X, que eu não vou falar porque senão é spoiler demais já no final da temporada. Mas você vê que tem momentos que ele quer avançar, que ele quer destruir, porque é natural dele. Mas ele vai lá, respira e se coloca de volta no seu local de criação, de tranquilidade, algo que ele quer passar a corresponder. E é muito interessante que o destruição é o que abandona o cargo. Não só porque ele resolve destruir essa ideia do cargo dele, mas ele cria uma nova possibilidade de vida. E essa nova possibilidade é algo muito interessante até para mostrar para o destino. Então entende que a reação e as relações familiares que existem entre todos eles é muito rico. Então essas personagens têm muito o que dizer, têm muito o que concordar e discordar uns com os outros. Então você entender a sua personagem é primordial para que as cenas sejam tão ricas quanto elas sejam, ok? Os próximos dois vou falar juntos porque eles são gênios, né? Então temos Desejo e Desespero, que são personagens incríveis também. Principalmente Desejo. Inclusive Desejo pode ser a desejo, o desejo, tem seu gênero fluido, porque desejo assume a forma que é mais interessante para a pessoa que o vê, que a vê, porque depende de quem você deseja. Só esse conceito inicial já é incrível. Então, a primeira coisa que eu preciso falar é da parte estética. Assim como a morte tinha uma inovação na parte estética, desejo já traz essa ideia da androginia, ambiguidade, que pode ser um, pode ser outro, pode ser os dois, pode ser nenhum, pode ser o que você desejar. Então, essa ideia dessa versatilidade, mas dessa adaptabilidade, já tem que estar também na parte estética. É por isso que esteticamente Desejo tem características femininas, características masculinas, que se misturam todas para que alguma delas possa despertar o seu desejo, né, sobre desejo. E é muito interessante porque Desejo é gêmeo de Desespero. E a Desespero é outra personagem que é muito interessante, porque enquanto o Desejo manipula, vai atrás, provoca, a Desespero só assiste o desespero alheio. Nas HQs, inclusive, né, ela tem uma imagem um pouco mais forte, que inclusive tá sempre nua e andando com um anel com uma pontinha que ela pode ficar se machucando direto. E isso mostra o nível de desespero.
né? E o reino dela é um reino cheio de espelhos que ela consegue assistir por meio dos espelhos de desespero de cada pessoa. E aqui eu trago é, essa ideia de que desejo e desespero andam juntos, porque é quando você quer muito alguma coisa que essa urgência de querer aquela coisa surge. E à medida em que você vai desejando, desejando cada vez mais e não obtendo satisfação, começa o desespero. E é muito interessante como isso funciona para as personagens e traz movimento cênico, traz urgência cênica, traz conflito para a cena. Então, desejo e desespero são dois conceitos que tem que estar na sua personagem, na construção de todas as personagens. E lembrando, o caminho é criado, você nasce, você imagina, você cria e você deseja e você se desespera. Esse caminho também imaginado é muito interessante. Entender que enquanto o desejo sempre é essa personagem completamente bem vestida, bem colocada, bem maquiada, que vai te fazer a desejar de uma forma ou de outra, a desespero, ela não liga pra nada. Ela é o completo oposto, porque ela não se importa mais com as coisas. Ela está desesperada, tem algum foco ali de desespero que sempre atiça a mente, né? E essa construção dicotômica e complementar é muito interessante entre as personagens. E mais uma vez, a desespero, por mais que ela tenha essa característica desolada, mas ela também tem uma, pelo menos a atriz da série, tem uma coisa muito carismática ainda sobre ela, né? E que na verdade ela traz a ideia de que o desespero ele também é necessário. Não é desejado muitas vezes, porque o desejo é outra coisa, mas é necessário que aconteça. Então, a ideia dessas personagens e a ideia de que o que nos move muitas vezes é o desejo, mas é aquele desejo não correspondido pode virar desespero, e que essas duas ideias, essas duas entidades são gêmeas. É genial, gente. Eu gosto muito, é muito legal. E por fim, nós temos a mais nova de todas, que é Delírio. A Delírio, ela representa tudo aquilo que é insano, louco, que é considerado insano ou louco, né? Mas essa personagem tem tantas camadas interessantes. Primeira, ela já foi deleite no passado. Nunca é explicado como que se deu, por que que ela se tornou delírio, mas deleite no sentido de aproveitar, delight, que é essa ideia de algo agradável também se tornou delírio. Porque se você exagerar no deleite das coisas, você pode acabar delirando. E as ideias metafóricas disso é muito interessante, porque também refletem na construção da personagem, é claro. Lá nas HQs, quando ela era deleite, ela falava de uma forma muito compreensível, né? Você entendia, você conseguia engajar com aquela conversa. Quando ela se tornou delírio, ela começou a ter falas desconexas, que muitas pessoas não entendiam, que de vez em quando ela tem lapsos ali fora do delírio, lapsos de deleite, vamos colocar assim. Mas geralmente não, ela é bem confusa. E é interessante também trazer a ideia de que às vezes ela é confusa não porque ela é insana, mas porque a gente não tem a capacidade de compreender o que ela está falando. Porque também é dito que tem caminhos que só a Delírio conhece, que nem o destino sabem, sabe os outros caminhos que existem no próprio labirinto dele. E que só ela pode ver esses outros caminhos, essas outras possibilidades. É muito interessante todas essas construções porque elas vão refletir. Nunca é fácil fazer uma personagem louca, insana, de forma crível, de forma verdadeira. Você pode cair muito fácil no local de ou preconceito ou de superficialidade, que eu acho que os dois, na verdade, estão bem em sintonia. Então, quando você vai fazer delírio, você tem que entender que é uma pessoa que delirou por uma razão. Não porque ela só é a
doida da praça, que você tem aquele preconceito, que você rechaça. Não, é uma pessoa que passou por coisas. No caso aqui não é uma pessoa, né? É uma ideia. Mas a ideia do delírio, que antes era deleite, traz uma história ali por trás que você pode criar. E às vezes essas histórias que não são ditas são as melhores oportunidades para você adicionar ideias suas. Por que que o deleite virou delírio? Quais eram as características de comportamento que existiam antes que agora não existem mais? Quais são os novos comportamentos? E ela ainda consegue acessar o deleite, que é quando ela fica com os olhos da mesma cor. Lembrando, a estética dela é completamente colorida, a mais diferente dos irmãos, a mais infantilizada também deles, mas que ninguém leva a sério, mesmo ela tendo conhecimento que ninguém mais tem na existência, né? Então, entender que ela consegue acessar, mas que ela fala que dói voltar a ser deleite e que é melhor ficar no delírio, sendo ela delírio, tudo isso traz uma série de camadas que às vezes você tem que saber preencher com a sua criatividade. Inclusive, uma coisinha a mais que eu acho muito incrível é que Destruição, ele era muito próximo da Desespero e da Delírio. E a gente pode colocar também como era algo muito no passado, enquanto ela até era Deleite. Então, ao mesmo tempo, na Destruição tem desespero, mas também tem deleite. Entende essas camadas? É tudo tão contraditório, dicotômico, antagônico, que você também tem que ter essa construção complexificada. Não pode ser algo superficial. Então, entender quais são os momentos que você vai colocar o delírio, você vai colocar esse deleite, quais são os momentos que você vai fazer nexo ou não, são muito importantes. E o comportamento também sempre tem que ser surpreendente. Porque a Delírio, ela sempre vai pegar escolhas diferentes daquelas do que as pessoas tradicionalmente tomariam. Isso faz o delírio, né? É aquela coisa delirante que você não consegue conceber. Mas é por isso que no final das contas também ela foi atrás do seu irmão Sonho, porque sonho e delírio estão muito próximos na capacidade imaginativa. Então é por isso que tal hora ela vai atrás dele para pedir ajuda para uma certa missão que eu acho que eu já dei spoiler até demais. Então vou parar por aqui, porque senão é muito spoiler para uma noite só. Mas eu quero que você entenda que cada um dessas lições de personagens vão levando a um caminho. E esse é o caminho principal da construção de personagem. É o caminho de que a sua atuação deve refletir aquilo que a personagem traz da sua história, das suas características, e que mesmo a personagem sendo uma ideia, uma entidade, uma divindade, ela ainda pode ser humanizada para que a gente se conecte. Se eles fossem, cada um deles, só a coisa mais superficial, a primeira camada que você pensa a respeito da personagem, ninguém se conectaria. Mas no final das contas, a história é sobre um grande caso de família que a gente vê ali e que as personagens vão amadurecendo ao passar do tempo. Ok? Então espero que essas lições tenham te ajudado. Espero que você, na verdade, assista Sandman e vá notando as peculiaridades e as minúcias de cada atuação para que você possa aprender. Seja aprender por meio do bom exemplo, até às vezes do mau exemplo. De coisas que você não concorda ou não gostou tanto, tudo bem. Como é que você faria? Que decisões você tomaria? E pensar sobre isso é muito importante. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar até aqui mais uma vez. E é isso. Um beijo.